Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa aula de produção de texto. Tivemos uma folga aí, né, na segunda-feira, um feriadão, e agora vamos começar aí com as atividades de produção. Falaremos sobre poema visual. Vamos lá ver da página 50 a 57. Aqui estamos, segundo ano. Vamos então descobrir aí qual é esse gênero novo. Nós falamos aí de quadrinhos na nossa última aula de português. E hoje nós vamos falar de um outro gênero textual. Gêneros textuais são os tipos de textos, né? Hoje nós vamos falar sobre o poema visual. Nós já estudamos sobre poemas, né? Já vimos lá que eles são divididos em estrofes, em versos, que eles possuem rima. Mas existem formas diferentes de se fazer um poema, e o poema visual é uma delas. Antes da gente começar os nossos exercícios, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, para a gente poder entender mais ou menos o que é. Vamos lá? Poema visual. É isso mesmo. Tá curioso? Fica aqui comigo que eu já vou te mostrar. Mas afinal, o que é um poema visual? Você ainda não sabe, né? Mas não tem problema. Nós estamos aqui para aprender. E hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar dois modelos e vamos comparar. Este primeiro é um poema de Ruth Rocha. Ele é formado por versos, estrofes e contém rimas. Se você quiser, pode dar um pause aí para você ler esse poema e compreender ainda melhor. Olhem aí, pessoal, a Pro pausou aqui para vocês poderem ver que esse daqui é o poema que nós aprendemos, né, lá no nosso último livro, né? Que nós já fizemos, inclusive, até prova. E é um poema que tem versos, estrofes, não é? Tem rimas, tem tudo que a gente estudou. O que nós vamos descobrir agora é uma maneira diferente de fazer as mesmas funções aí do poema que a gente conhece assim, né? Ele retinho, em linhas, em versos, em estrofes. Vamos conhecer agora o segundo tipo. Vamos continuar vendo o nosso vídeo lá. Ele é formado por versos, estrofes e contém rimas. Se você quiser, pode dar um pause aí para você ler esse poema e compreender ainda melhor. Agora, olhem só esse outro exemplo. É um poema visual. Nele, só de bater os olhos, você imagina do que ele fala. Nesse aqui, por exemplo, eu suponho que fale sobre um cachorro, pois as letras que estão aí formam o rosto de um cachorrinho. Vamos ler o poema e ter certeza. Olha só, está dizendo assim: meu cãozinho quer ser herói. E agora, o que fazer com este cowboy? Não consegue segurar a alegria. Tem uma cauda que é louca felicidade em viva rebeldia. Nem merece ser chamado de cachorro. Ah, muito bacana, né? Só de bater o olho mesmo, nós já conseguimos imaginar que esse poema se tratava de um cãozinho. Agora vamos ver mais um? Pessoal, então é isso daí a grande diferença entre um poema comum, como nós costumamos ver, né? E um poema visual. Percebam aí, pessoal, que as letrinhas, as palavras desse poema estão desenhadas, escritas, fazendo o formato aí do rostinho do cachorrinho. Então, ele é um poema visual que nós conseguimos observar ali o movimento, o som, o desenho do tema do meu poema. Então, olha lá, o tema desse poema do cachorrinho era sobre um cachorrinho. Então, todas as letrinhas aqui, ó, que eram utilizadas para fazer esse poema foram feitas no contorno aí, ó, no entorno da imagem de um cachorro. Mas não deixou de ter aí, né, rima e tudo mais. Vamos ver agora, segundo ano, mais um exemplo aí
de um poema visual. Vamos lá? Olha só esse, com essa coroa verdinha e este formato, suponho que tenha algo a ver com abacaxi, aquela fruta gostosa e amarelinha por dentro. Mas vamos conferir, né, pessoal? Vamos ler o poema para ter certeza. Ele começa assim: seja um abacaxi, fique de pé, use uma coroa e seja doce por dentro. Ah, que bacana, hein, galerinha? É mesmo um poema de abacaxi. Vamos ver mais um? Olha este último. Outra característica do poema visual é trazer, além da forma, movimento também. Neste aqui, nós podemos ver uma xícara, na qual o ponto de interrogação forma a asa da xícara, aquele lugar onde colocamos os dedinhos para segurá-la. Em cima da xícara, vemos essas palavras em forma de onda, que remetem a uma fumacinha. Aí está o movimento. Esse movimento nos traz a sensação de que dentro da xícara há um café ou um chá bem quentinho que faz até sair essa fumaça. Vamos ler juntos? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Aí, galera, é o que eu disse para vocês. Esse poema, de fato, é de um cafezinho. Que delícia! E agora? Agora é a nossa vez. Agora é a Chegou o nossa momento vez, de nós então, fazermos segundo um poema ano. visual. Opa, pausou aqui. Agora, então, segundo ano, é a nossa vez aí de tentar fazer aí, né? De tentar entender lá no nosso livro as atividades sobre o poema. Vocês viram as imagens? As palavras ali, o poema, né? Rimado ali, não é feito em estrofes. Ele é feito com movimento, com formato aí do desenho, dependendo aí do tema que eu quero falar. Se eu quero falar do mar, eu posso desenhar as palavrinhas, escrever as palavrinhas em formato de onda. Se eu quero falar do céu, eu posso fazer as palavrinhas em formatos de nuvem. Se eu quero falar de uma flor, eu posso colocar as palavrinhas fazendo o formato do caule ou da flor. E assim por diante. É livre, o poema é livre, tá bom? Vamos agora olhar lá no nosso livro como que estão os nossos exercícios? Aqui estamos então, olha lá. Poema visual, forma e movimento. Então, olha lá. A bicicleta é muito usada nas cidades para deslocamentos, né? Você já pensou que pedalar pode fazer parte da rotina das pessoas, também como uma forma de cuidar da saúde ou como simples diversão? Dá para usar a bicicleta aí para as duas coisas, né, segundo ano? Ou para se exercitar ou para se divertir. Olha lá, além disso, ajuda a reduzir o trânsito formado pelos carros e não emite poluentes. Já estudamos isso também. E para incentivar o uso da bicicleta, é preciso garantir a segurança dos ciclistas no trânsito, mas não só deles, né? Tem que garantir a segurança de todo mundo aí. Temos então aqui nosso primeiro exercício, ó. Número 1. Antes de seguir pensando sobre o uso da bicicleta, comente como é o trânsito da sua cidade. É legal? É barulhento? É bastante pesado? As pessoas respeitam? Como é que é? Como o trânsito pode ser mais seguro e harmonioso entre pedestres e ciclistas e motoristas? Vamos conversar sobre isso no Meet? Quero aí sugestões de como o trânsito pode ser mais tranquilo, com todo mundo convivendo bem. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Na número 2, vamos deixar essa discussão aí para o Meet e vamos para a número 2. Na número 2 está escrito assim: leia o poema visual e depois comente com o professor e os colegas o que acontece com a leitura e a posição das palavras. Galera, acabamos de ver, já temos noção aí, né, de que é um poema visual
né? As letrinhas estão no formato do tema do meu poema, não é? Meu poema aí está em formato de uma bicicleta. Então a gente logo supõe que nosso poema fale sobre a bicicleta. Vamos ler lá nosso poeminha? Começando aqui então pelas nossas rodinhas, olha lá. Que roda, que roda, que roda. Energia enquanto pedalo. Coração almeja liberdade. Mente percorro assim a cidade. Umbigo delirante, vontade circulante. Que roda, que roda, que roda. Pessoal, percebam que nesse poema aqui não tem um começo, um meio, um fim ou uma forma exata de ler. Nós podemos ler daqui para lá, de lá para cá, com toda a liberdade. Eis aí uma das características do nosso poema visual, tá bom? Então, já vimos aí um primeiro exemplo e vamos prosseguir aqui embaixo. Só para que vocês entendam no nosso glossário, almejo significa desejar, querer, e delirante, dominado por grande entusiasmo relacionado a algo surpreendente, uma coisa muito extraordinária. Então agora a gente vai responder as perguntas, já sabemos o que é aí um poema visual, vamos aí responder. As palavras do texto formam a imagem de qual meio de transporte? Muito fácil, né? Segundo ano. O que mais lhe chamou a atenção no texto? O que mais te deixou assim, que você achou legal aí nesse poema visual? Que outro título você escolheria para esse texto? Que outro título você daria, né? Nós temos aí o título do texto é bicicleta, né? Como está escrito aqui, ó, nas nossas referências bibliográficas aqui, ó, no final, tá vendo? O nome desse texto, quando ele foi feito, e o nome do autor, tá? Leonel de Jesus. E o nome dele é bicicleta. Que outro nome você daria que combinaria também aí, hein? Pensem lá, sejam criativos e coloquem para prova. Na número, prosseguindo aqui, ó, na número, opa, vamos subir. Na número 6, está escrito assim, ó. O texto lido, opa, vamos descer. O texto lido é o que, galera? Um conto, uma letra de canção, um poema visual ou uma receita? Já sabemos, né? Número 7. Algumas palavras do texto apresentam rimas. Quais são elas? Então, vocês vão voltar lá e vão encontrar as palavras que apresentam rimas. O que são rimas para quem não lembra? São aquelas palavras que terminam com letras parecidas. Vou dar um exemplo aí, ó. Circulante, liberdade e cidade. Todos terminam, essas duas palavrinhas terminam aí com palavrinhas, com letrinhas iguais. Então, isso causa uma sonoridade, causa uma rima, tá bom? Então, só achar lá, delirante, circulante, liberdade, cidade. Vamos procurar as outras aí, tá bom? Número 8. A seguir, relacione cada trecho do poema à parte que ele representa na bicicleta. Então, olha lá. Que roda, que roda, que roda. Então, ó, se o que roda, que parte da bicicleta aqui? Então, vou colocar, se essa daqui, eu vou colocar a letra A aqui, tá bom? Vou relacionar aqui, certo? Vou fazer a primeira para vocês, que é muito fácil. Beleza. Aí, agora, coração. Qual será o coração aí da nossa bicicleta? Qual será aí? Que parece um coração aí, ó. Vê o desenho, tenta comparar. Energia. Qual que é a coisa que dá o impulso aí, ó, para a gente pedalar? É o quê? E a mente, o que é que guia a gente? A nossa mente é o que guia a gente, não é? É a nossa cabecinha que nos dá conselhos, não é? Então, o que é o guia aí da bicicleta? É só vocês colocarem as letrinhas aí com essas dicas de ouro que a ProKate deu, tá bom? Prosseguindo aqui, nós temos o nosso
Você sabia? Olha lá. Você sabia? O país em que as pessoas mais utilizam bicicleta em todo o mundo é a Holanda. Lá a bicicleta é mais do que um veículo para passeio e diversão no final de semana. Para cada 100 habitantes, existem aproximadamente 135 bicicletas. Então tem gente que tem mais de uma aí, ó. Que bacana! Legal, né? Não deve ter trânsito lá, né? Não deve ter buzinação também, né? Número 9. O poema visual que você leu é estruturado em palavras e frases. A disposição na página dessas palavras e frases ou imagens Desculpa, pessoal, vamos lá. A disposição na página dessas palavras e frases forma uma imagem. Considerando essas informações, discuta com os colegas as seguintes perguntas. Vamos conversar isso aqui durante o Meet. Podemos dizer que o autor usou o poema visual para expressar uma ideia sobre a bicicleta? Será que ele quis dizer uma ideia que ele teve sobre a bicicleta? Letra B. Se o autor quisesse falar sobre esse mesmo tema por meio de um conto, o que mudaria na forma do texto? Para escrever um conto, uma narrativa, daria para ele usar as palavras lá no formato da bicicleta? Será que essa é uma característica de um conto, de uma história narrativa? Acho que não, né? Além da forma, qual é a relação entre as palavras escolhidas pelo autor e uma bicicleta? Ele usou palavras que têm a ver com bicicleta aí? Vamos conversar lá durante o nosso Meet. Se o autor do poema tivesse escolhido outras palavras e frases, o poema teria expressado a mesma ideia? Será que a gente ia entender a mesma coisa se ele não tivesse usado aquelas palavras? Então, né? Vamos conversar no Meet. Aqui, galera, nós temos a explicação que nós acabamos de ver em vídeo do que é o poema visual. Vamos guardar e ler aí também. Poema visual. É uma forma de expressão artística que costuma combinar elementos como palavras e frases para comunicar visualmente uma ideia ou um sentimento com o apoio de imagens. Uma característica marcante desse tipo de poema é a disposição de elementos e a maneira como o texto verbal e o texto não verbal são articulados, como o desenho e a escrita. Texto verbal é aquele escrito, o não verbal é a imagem, tá bom? Para alcançar expressividade de arte. Olha que legal! Vamos fazer a número 10 então aqui, ó. Leia o texto a seguir observando sua forma. Ó, esse aqui é um poema comum, é um poema normalzinho, ó. Tim, tim, ando de bicicleta, sinto que sou grande e sou careca, e não sou careca. Tim, tim, ando pelas ruas. Tlim, tlim, né? O barulhinho da buzininha da bicicleta. Olha aí, gente, temos uma onomatopeia. Lembram da onomatopeia? Olha aí, é o barulhinho do sininho da buzina da bicicleta. Plim, 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 ando pelas ruas, ando pelo parque na minha bicicleta. Vou fazendo arte. Plim, 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 um cachorro late, eu avanço rápido, pedalo e pedalo. E quando acelero, sinto-me um herói. Plim, 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 plim. Nada é melhor que ser um ciclista. Sou um esportista, eu sou o maior. Olha que legal esse poema. Esse poema está escrito aí de uma forma comum, né? Ele não é um visual, ele não está desenhado, né? As letras não estão desenhando alguma coisa. Vamos ler o Você Sabia? O poema Minha Bicicleta é de autoria de Isabel Frini, escritora argentina que vive no Brasil e possui mais de 30 livros publicados. Sua carreira como educadora e escritora coleciona diversos prêmios literários no Brasil, na Espanha e em Portugal. Olha que legal, a autora aí é bem famosa. Agora a gente vai responder algumas coisas sobre esse poema. Olha lá, o texto da página anterior também é um poema. De acordo com os seus conhecimentos, preencha os quadrinhos com a informação correta. O poema Minha Bicicleta tem quantos versos e quantas estrofes? Lembram? Versos são a quantidade de linhas
quantas linhas tem o meu poema. Estrofes são a quantidade de bloquinhos, de quadradinhos, tá? Normalmente existe aí uma separação. Já estudamos isso, vamos ver quem lembra, hein? Coloca aí a quantidade de estrofes e de versos. O primeiro verso de cada estrofe indica o quê? O primeiro verso de cada estrofe indica o quê? As badaladas de um sino? O som de uma buzina? Uma canção de aventura ou uma campainha de porta? Toda vez, a primeira linha, o primeiro verso lá do poema que a gente acabou de ler, tinha um barulhinho, tlim, tlim, tlim. Esse barulhinho é do quê? É isso que você vai responder aqui na número 12 para Procute. Na número 13, olha lá, com base no texto lido, faça o que se pede. A bicicleta anda em alta ou baixa velocidade? Dá para comparar aí uma bicicleta com um carro? Será que dá para ter a mesma velocidade aí, entre um e outro? Coloca o que você acha aí. Alta ou baixa velocidade? Tem bicicleta aí que, né? Vamos lá, não é tão baixa assim, vamos lá. Indique e circule no poema os versos que justificam sua resposta no item interior. Então, anterior, desculpa, gente, porque tá uma confusão hoje, lendo tudo errado. Então, olha lá. Indique e circule no poema os versos que justificam sua resposta anterior. Lá no nosso texto tem uma parte que diz se ele vai em grande velocidade, em alta velocidade ou em baixa. Procura lá, circule isso para Pro, tá bom? E você já vai também ter a resposta aí da letra A, certo? Lá tá dizendo se é alta ou baixa. Na número 14 está dizendo assim: podemos dizer que o personagem do poema é um atleta. Que outra palavra é usada para expor essa mesma ideia? E aí, galera? Existe uma palavra, um sinônimo de atleta aí, ó. Qual será? Uma pessoa que pratica esportes também pode ser, além de atleta, ela pode ser chamada de quê? Quem faz vários esportes aí. É uma palavrinha que vem de esporte, tá? Só para dar dica para vocês. Continuando aqui na nossa página 55, nós temos aqui um quadro, olha lá. Compare o poema Minha Bicicleta com o poema visual lido no começo da sessão e responda as perguntas a seguir. Quanto à forma, quais são as semelhanças e as diferenças entre eles, entre esses dois textos, tá bom? Assinale as respostas na tabela a seguir. Então, olha lá, ó. Poema Bicicleta de Leonel Jesus e poema Minha Bicicleta de Isabel Furini. Olha lá. Qual poema tem estrofes? Estrofes feitinhas. É o da bicicleta lá do Leonel, o poema visual, ou é o poema lá da Minha Bicicleta da Isabel? Se for o da Isabel, você faz um X aqui, certo? Qual poema tem rimas? Se tiver rima nos dois, você grifa nos dois. E assim por diante, tá? É só comparar aí todas os dois poeminhas aí com bastante atenção. Aí temos lá, qual poema não depende da imagem para existir? Qual é o poema que não precisa de imagem, que a gente pode ler ele sem imagem e não tem problema? Qual poema fala sobre um meio de transporte? E qual poema tem um único sentido de leitura? A gente lê ele de uma forma só, não dá para ler ele de formas diferentes. Lembra que a Pro falou agora há pouco? Qual deles é? É o poema do Leonel ou o poema da Isabel, tá bom? O que acontece no poema? O que acontece no poema Minha Bicicleta? Descreva com suas palavras. Então você vai dizer aí o que acontece nesse poema, o que o menino estava fazendo, o que ele queria demonstrar. Descreve lá com as suas palavrinhas para Procute, certo? Temos o Você Sabia, olha aqui, ó. Com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito, surgiu a campanha Maio Amarelo. Esse movimento internacional visa conscientizar pedestres e motoristas e ciclistas da importância de conhecer e respeitar regras de trânsito e de mobilizar setores diversos da população a favor da vida.
por que se chama Maio Amarelo? Maio é porque em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou que esta seria a década de ação pela segurança do trânsito. E amarelo é porque essa cor no trânsito é sinal de atenção. Olha que legal, tem todo um objetivo aí, ó. Com base no texto de Você Sabia, cria um poema visual com o tema Vida no Trânsito, tá bom? O tema é esse. Então você vai poder desenhar, fazer um poema aí com palavras que desenham semáforos, placas de sinalização, faixas, carros, qualquer coisa que tenha relação com o qualquer coisa que tenha relação com o trânsito. Gente, tá difícil, viu? Quando não é o meu vizinho aqui furando a parede, é o carro de som do político. Difícil, né? Tomara que não atrapalhe a gravação aí. Vamos lá. Então, olha lá. Cria um poema visual com o tema Vida no Trânsito para ajudar a divulgar uma campanha do movimento Maio Amarelo na sua escola. Forme dupla com o colega. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso, então nós faremos aí sozinhos em casa. Durante o nosso Meet, eu vou querer ver esses trabalhinhos feitos, tá? Em uma folha avulsa, faça um rascunho. Não precisa fazer rascunho, podem fazer direto aqui na nossa página, tá? Pensem juntos no que será escrito. Se necessário, faça algumas versões até alcançar a versão final do poema. Verifiquem se há correções a serem feitas. Nós vamos escrever aqui, ó. Quando terminarem, produzam um poema visual no espaço abaixo. Então, você vai inventar um poema. Não precisa ser grande. Lembra aquele que a gente viu no início do vídeo do abacaxi? Era só uma estrofe, era curtinho. Você pode fazer uma estrofezinha só, uma frasezinha só. Não precisa fazer nada muito extenso, mas tem que ter a estrutura do poema visual, que é aquele desenho lá que segue o som, as formas, tudo bonitinho, tá bom? Então, soltem a criatividade. Qualquer dúvida lá no Meet, vocês falem comigo. E eu quero ver aí quem já vai deixar pronto também, para a gente poder olhar lá. Tudo bem? Então, foi essa a nossa aula de hoje, segundo ano. Façam aí com bastante atenção, com carinho, tá bom? Um beijo e até amanhã.